Olá pessoal, seja muito bem-vindo, você que tem acompanhado a nossa série de mensagens Vida Cristã na Prática. Também seja bem-vindo você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal. Quero convidar você a curtir o canal, ativar os lembretes para que você fique sabendo, de todos os vídeos que nós estamos lançando aí semanalmente para abençoar a sua vida. Quero falar para você que temos essa série de mensagens Vida Cristã na Prática, já temos alguns outros vídeos disponibilizados no canal e recomendo fortemente você procurar aqui no canal e estar acompanhando desde o princípio a sequência que temos lançado. Quero falar com você hoje, esse vídeo aqui, o tema desse vídeo é oração é uma questão de organização. Como eu tenho falado, o título dessa série é Vida Cristã na Prática e nós queremos dar dicas práticas, sugestões práticas para que você possa realmente viver a palavra de Deus, viver aquilo que você aprende nas suas igrejas, nas conferências que você participa, naquilo que você lê, naquilo que você estuda. Muita gente se frustra na vida cristã porque aprende as coisas, é ensinado, mas não consegue colocar em prática no dia a dia. Nós somos muito bons muitas vezes para dizer que precisamos orar, que você precisa orar, mas nem sempre ensinamos os detalhes, até ensinamos a oração do Pai Nosso, dizemos o que falar, como se comportar, como você viu nos vídeos anteriores, mas quando chega a hora da oração, o tempo de oração, a organização, nós falamos muito pouco a respeito disso. E eu acredito que oração também não é simplesmente dobrar os nossos joelhos. Eu acredito que se você estiver organizando o teu período de oração, se você estiver preparando, se você planejar o teu período de oração, você será mais eficaz. E é sobre isso que eu quero, a partir de agora, estar falando com você, estar trazendo sugestões e ensino para você. E para isso, eu quero falar primeiro uma coisa muito importante. Nós sabemos que a oração ela é imprescindível na vida cristã, mas ela é uma das disciplinas mais negligenciadas. Talvez uma das mais citadas na palavra de Deus, porque você vai encontrar inúmeras referências de formas diferentes, você vai encontrar inúmeras orações, você vai encontrar um livro de Salmos que fala sobre louvor e fala sobre oração, que é um dos maiores livros das Sagradas Escrituras, não é o maior, mas é um dos maiores. Você vai ver Jesus ensinando a orar, você vai entender que para vencer batalhas espirituais você precisa orar, você vai entender que Jesus fala que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus, e o poder de Deus é manifestado através da oração, mas mesmo assim, você vai entender também, por exemplo, o mais importante, mais imprescindível de tudo, que a oração ela é um lugar de encontro com Deus, a oração é o meio de nos relacionarmos com Deus, é o que temos falado aqui. Mas por que as pessoas não oram? Essa é a pergunta que talvez permeie o coração de todos, Por que temos tanta dificuldade de orar? E eu me incluo nesse grupo de pessoas que tem dificuldade de orar, Nós temos dificuldade de orar e nós precisamos partir desse ponto que existe uma dificuldade latente do ser humano, do cristão e do cristão nascido de novo, de orar. Por que isso acontece? A Bíblia nos fala, Jesus fala isso em Mateus 26, 41, ele dá uma introdução. Quando os discípulos estão acompanhando Jesus no momento mais difícil da vida de Jesus, no momento crucial no Getsêmani, Jesus chama os discípulos do seu círculo íntimo, Pedro, Tiago e João, para um tempo de vigiar e orar, como nós encontramos nas Escrituras. E quando Jesus volta, os encontra dormindo. É claro que há uma ação espiritual, nós entendemos isso lendo os evangelhos, mas Jesus os encontra dormindo e Jesus questiona: nenhuma hora vocês conseguiram vigiar, nenhuma hora vocês puderam estar orando aqui comigo, E Jesus fala algo importante. Jesus diz: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
né? E Jesus introduz algo que o apóstolo Paulo vai nos ensinar mais detalhadamente lá em Gálatas, a partir do capítulo 5, no versículo 16 em diante, aonde ele expõe, né? Nós vemos isso também em Romanos, falando sobre uma exposição da guerra que existe entre o espírito e a carne. O que Jesus estava dizendo aquele dia para os discípulos, dizendo, vocês podem até ter uma intenção, o espírito de vocês pode estar dizendo, como dizia Pedro, eu vou contigo até a morte, eu vou te defender até a morte, mas na hora do vamos ver, na hora em que Pedro foi colocado à prova, ele negou Jesus. Jesus disse isso para ele antes ainda. Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. A verdade é que o nosso espírito, muitas vezes, ele está dizendo, você precisa orar. Talvez você já entendeu, o teu espírito o Espírito Santo tem ministrado no teu coração, você já entendeu que você precisa orar, mas mesmo assim você não consegue orar. Você não consegue ter uma prática diária de oração, de busca ao Senhor. E isso se explica por essa relação entre o espírito e a carne. O apóstolo Paulo nos fala em Gálatas 5,17, diz assim, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. A verdade é, o teu espírito está dizendo, ore, mas a tua carne está dizendo, não, ore não. Não ore, você está muito cansado, a tua agenda é muito puxada, a tua carne está dizendo, nossa, está passando um filme muito bom lá, fica até tarde, a tua carne está pedindo entretenimento, a tua carne está pedindo tantas coisas. Quando a gente fala de carne, esse conceito carne, tá? Ele é o conceito da natureza pecaminosa do homem, que está aqui. Jesus fala que é do interior do homem que procedem os maus pensamentos, os maus desígnios, os homicídios, a prostituição. E aí muita gente diz assim, mas eu nasci de novo, eu já entreguei a minha vida para Jesus. Mas a carne está aí. Ela só vai ser restaurada o dia da vinda de Jesus. A tua natureza no Espírito mudou. João capítulo 3 fala que nós precisamos nascer da água e do Espírito. Não fala de nascer da carne. Jesus inclusive fala para Nicodemos, quando ele questiona e diz assim, mas eu posso voltar para a barriga da minha mãe? Jesus diz, não, Nicodemos, você não está entendendo o que eu estou falando aqui. Quem é nascido da carne é carne. A carne já nasceu e vai até o fim com você. Até o dia em que você tiver um encontro com Jesus e for regenerado. Mas você precisa nascer do Espírito. A partir do momento que nós nascemos de novo e que o Espírito Santo passa a viver em nós, a natureza do Senhor, ela é imprimida em nós, no nosso espírito, e passa a nos empoderar, passa a nos capacitar a vencer essa guerra. Porque eu quero dizer uma coisa para você muito importante. As obras da carne estão aí em você. Elas vão deixar de existir. Elas estão aí, esperando o momento adequado para se manifestarem. A tua carne, ela está esperando o momento adequado para gerar o resultado que são essas obras da carne. Então, para que nós possamos entender a dificuldade que existe de orar, o primeiro ponto é entender que a tua natureza pecaminosa, ela não foi desencarnada quando você entregou a vida para Jesus. Ela continua aí. O que há em você agora é um espírito regenerado que quer influenciar as tuas emoções e que quer influenciar a tua carne. É por isso que a Bíblia vai falar em Romanos no capítulo 8 que aqueles que andam na carne, eles são inclinados às coisas da carne. E por isso Gálatas está dizendo, andai no Espírito, né? Para que vocês não venham satisfazer os desejos da tua carne, a concupiscência da carne. Gálatas 5,16 fala isso. Então, essa guerra, essa natureza não vai mudar. E para que você possa vencer isso, você precisa buscar ao Senhor. É buscar as coisas espirituais. E a oração é a chave para isso. É a chave para que você possa vencer essa guerra. E aí você pode fazer a pergunta mais importante. Mas como eu começo então? Porque a verdade é que quando nascemos de novo,
né? Quando entregamos a nossa vida para Jesus, já muitas camadas, vamos dizer assim, pecaminosas estão na nossa vida. Muitas coisas nós já temos práticas que roubam o nosso tempo, que roubam a nossa atenção, que nos inclinam para a carne. Então já está aí. Então quando você nasce de novo, apesar de ser um momento glorioso, apesar de ser um momento onde o teu espírito é cheio da presença do Senhor, você é selado pelo Espírito Santo, muitos são batizados no Espírito Santo. Apesar de tudo isso acontecer, neste momento ainda existe muito aprendizado, existe muito caminhar. Você apenas passou pela porta, mas existe um caminho estreito a seguir. E o que acontece? Muita gente acha que há uma mágica que acontece nesse momento. A verdade é que há um poder sobrenatural do Senhor entrando na sua vida para lhe empoderar a vencer. Mas a tua carne está aí. Talvez ela ainda seja mais forte do que a vida que você nasceu de novo agora, que você adquiriu em Cristo Jesus. Você só está começando, você é um bebê espiritual, mas a tua carne já tem muitas experiências de pecado e elas vão precisar, além de ser arrependida no momento de nascer de novo, as práticas precisarão ser deixadas de lado e a prioridade para as coisas do Espírito precisarão tomar direção na sua vida. E é assim que funciona. E por isso a gente tem dificuldade de começar. O segundo aspecto de dificuldade é que oração nos embute uma questão importante de disciplina. Precisa ser disciplinado. Precisamos ser disciplinados para ter uma vida de oração. E aí, quando fala sobre disciplina, entra muita gente dizendo, mas disciplina é legalismo, disciplina é religiosidade. E eu digo para você, fale isso para um maratonista, fale isso para um atleta, fale isso para alguém que precisa passar num concurso público, para alguém que está estudando para um vestibular. Você vai ver claramente que disciplina não é legalismo. Disciplina é nos organizarmos, nos corrigirmos condutas na nossa vida para que a gente possa alcançar um objetivo, um alvo. Eu falei em vídeos anteriores que mais importante que orar é querer orar, mas nem sempre você vai querer orar. Nem sempre você vai acordar animado para orar. Nem sempre você vai acordar animado para ter um encontro com Deus. E isso, para mim, faz parte, essa natureza carnal, isso faz parte de um processo que o Senhor colocou na nossa vida para provar o nosso amor, que está em nós. Nós não nascemos de novo tendo uma carne regenerada, né? Justamente, acredito, né? Claro, há todos os processos teológicos, há todos os processos que nós estamos estabelecidos até a vinda de Jesus, mas um ponto é, a nossa carne continua aqui para provar o nosso amor diariamente a Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala que diariamente ele é levado à cruz. Por isso ele fala, estou crucificado com Cristo, né? Para que nós possamos entender que isso não tem a ver com religiosidade, isso tem a ver com disciplina, isso tem a ver com o que você quer semear na sua vida. Não é um tomar lá da cá, é uma vida de relacionamento com o Senhor. Disciplina vai fazer com que você adquira músculos, vai fazer que um atleta adquira músculos. Você acha que um atleta está disposto a todo dia ir treinar, a todo dia mudar a alimentação? Não, mas ele está buscando um objetivo. E é isso que nós precisamos entender. E para que essas práticas possam acontecer, para que a gente possa ter uma vida prática, eu quero dar nesse vídeo algumas recomendações. E eu quero mostrar para você como a Bíblia nos mostra um princípio de Deus que fala a respeito de organização. Porque também tem gente que diz, se você organizar o teu tempo, então você não está na direção do Espírito, né? Você está fazendo isso por questões religiosas ou de obrigação. Eu quero mostrar para você como Deus é organizado e como o princípio de organização e de planejamento permeia as Sagradas Escrituras. Eu quero ler um texto com você que está lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 28, versículo 11. Diz assim, Davi entregou a Salomão, seu filho, a planta do pórtico, com as suas casas, as suas tesouras
tesourarias e os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, bem como do lugar do propiciatório. Também entregou a planta de tudo o que tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor, e a todas as câmaras ao redor para o tesouro da casa do Senhor e para os tesouros das coisas consagradas. Agora, versículo 19, diz assim: Davi disse: tudo isso me foi dado por escrito por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Aqui o contexto do que está acontecendo aqui, Davi está no fim da sua vida, no fim do seu reinado, ele já estabeleceu Salomão como seu sucessor, e como a palavra nos mostra, algo veio no coração de Davi, e ele dispôs o seu coração a construir um templo para o Senhor. Mas o Senhor disse: Davi, você não fará isso, porque você derramou muito sangue, mas eu vou levantar um sucessor seu, um homem de paz, um homem o qual não terá dificuldade com inimigos, e ele construirá, edificará uma casa para mim. A Bíblia é muito clara que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas o Senhor permitiu a construção de um lugar, assim como o Senhor instruiu Moisés lá atrás a construir um tabernáculo. E é interessante a relação desses dois textos, porque Êxodo 26, 40 fala assim: quando Deus fala a respeito do tabernáculo e dos utensílios do tabernáculo e de tudo que seria feito e como seria feito, a Bíblia diz que Deus diz a Moisés: tenha cuidado a fazer exatamente como tudo que você viu foi lhe mostrado no monte. E vários versículos citam e mostram isso. Hebreus reforça isso, que Moisés, ele viu uma planta, ele viu algo no monte, e o Senhor disse para ele: eu quero que você faça igualmente. O tabernáculo é uma cópia de um tabernáculo espiritual, de algo que existe nos céus. A Bíblia fala que as coisas que foram visíveis foram criadas a partir do invisível. E a mesma coisa acontece com Davi. Davi está dizendo: toda a planta do templo, tudo que vai ser construído, tudo que eu estou te entregando aqui, Deus me deu por escrito. Deus me deu por escrito. Deus desenhou, vamos dizer assim. Deus é o arquiteto dessa planta. Deus é quem fez isso. Veja, isso é um princípio. Quando Deus criou o mundo, ele poderia ter dito: tudo seja feito. Mas não foi assim que Deus fez. Deus criou em dias distintos, de forma organizada, de forma separada. Ah, você pode dizer: mas por quê? Porque há um princípio em Deus nisso. Há um princípio de organização. E muita gente, quando vai orar, não organiza o seu tempo de oração. Talvez eu esteja falando com gente que ama orar, que é um intercessor nato. E talvez para você isso, você diga assim: não, orar é só dobrar os joelhos e orar. Mas a grande maioria dos cristãos não se sente assim. A grande maioria dos cristãos começa a orar e passam 5 minutos, já orou por tudo, pela paz mundial, já está abençoando as formiguinhas que estão no chão, já está olhando para o teto, já está pensando no que vai almoçar, já está pensando nos planos da tarde e não consegue estar focado na oração. É por isso que nós precisamos ajudar, é por isso que nós precisamos trazer uma prática e mostrar como na prática nós podemos organizar o tempo. Deus não deixa as coisas soltas. Deus não deixa as coisas soltas. Deus não disse para Davi: tudo bem, Davi, pode fazer um templo, faz como você quer. Deus não pediu para Moisés: Moisés, faz um tabernáculo, mas pode fazer do jeito que você quiser, pinta a parede de amarelo, constrói desse jeito, se quiser botar uma... Não, Deus não faz isso. Deus nos orienta, Deus nos ensina. Até quando o Senhor Jesus enviou os seus discípulos, antes ele os ensinou a orar. Ele os ensinou a como falar, o que se comportar, e também ensinou a eles sobre ter um tempo, sobre ir para um lugar deserto, sobre organizar a sua agenda. Ou você pensa que a agenda de Jesus não era uma agenda puxada, ou você pensa que a agenda de Jesus era uma agenda muito light, como muita gente diz assim: mas Jesus não tinha a agenda que eu tenho. Jesus não tem os compromissos que eu tenho. Eu sou o diretor de uma empresa, eu sou um empresário, eu sou uma mãe que tem 2, 3 filhos. Eu trabalho fora e ainda tenho que cuidar dos meus filhos. Não. A verdade é que Jesus também tinha uma agenda puxada. Então nós precisamos entender, seja você um novo convertido, que hoje está aqui vendo esse vídeo e está dizendo: por onde eu começo? Eu tento orar, mas tenho dificuldade. Eu quero ajudar você com algumas dicas de como organizar, Muita gente acha que entra nessa linha de não, é só orar,
pega uma oração do Pai Nosso e utiliza ela como uma reza. E a Igreja Católica Romana ensinou muito a respeito disso, criou vários tipos de orações para que as pessoas repitam, inclusive, né, você vê em práticas de oração, como por exemplo a prática do terço, onde há uma quantificação dessas orações. Mas Jesus nos fala, não utilizem vãs repetições. Quando Jesus nos fala sobre uma oração em Mateus no capítulo 6, ele fala sobre não ter vãs repetições. Não é pelo muito falar, né? E Jesus está falando sobre isso. Jesus está falando sobre hipocrisia. Jesus está falando sobre estar com o coração. O que é a palavra hipócrita que aparece em Mateus 6? É a palavra artista, né? É a palavra intérprete, né? Então Jesus está dizendo assim, a sua oração não pode ser um intérprete. Você tem que estar com o coração. Mas existem práticas, existem coisas que podem lhe ajudar, né? Então, orar, né, na minha concepção, eu tenho entendido isso, e isso mudou a minha vida de oração. Na minha concepção, não é simplesmente só dobrar o joelho. Talvez você vai ter dificuldades quanto a isso. Então vamos lá. Quais são então os passos práticos que nós queremos sugerir para você? Entenda, oração também é uma questão de organização. Primeiro ponto, marque um encontro. Nós temos falado que oração é um lugar de encontro com o Senhor. Vamos pegar essa analogia. Quando você vai a um encontro, quando eu tive os meus primeiros encontros com a minha esposa, o que eu fiz? Além de ir a um lugar, de combinar um lugar, eu marquei um horário com ela. E eu lembro que isso, às vezes, foi um problema, porque eu atrasei em alguns momentos. E ela ficava bem brava porque ela era extremamente pontual. E eu quero falar para você isso, marque um horário. Nós vamos fazer vários vídeos ajudando você, dando detalhes sobre isso. Então, como marcar um horário? Qual o melhor horário escolher? Né? Como cumprir? E se por um acaso eu falhar, se acontecer algum imprevisto, então nós vamos fazer um vídeo sobre isso, sobre horário. Mas eu quero dar essa primeira recomendação: marque um horário, tenha um horário específico para orar e tente não falhar nesse horário, tente cumprir esse horário. Segunda dica importante: tenha um local para orar. Um local é muito importante. Ninguém vai ao encontro e diz para a pessoa, pode ser em qualquer lugar. Não. Você escolhe um lugar. Vocês marcam um local. É marcado um local para esse encontro. Se você vai se encontrar com Deus, tem um local. Mas que local é esse? Eu vi um testemunho de um pastor dizendo assim, olha, no começo da minha vida era muito difícil a nossa vida. Nós tínhamos muitas necessidades e morávamos praticamente numa kitnet, eu e a minha esposa, e ainda nasceu filhos. Nasceu o nosso primeiro filho, e sabe qual era o lugar que eu orava? No banheiro. Por quê? Porque o local é importante, ser um lugar onde você tenha privacidade. A Bíblia está dizendo que nós precisamos nos encontrar com o Senhor num lugar secreto. Tem um lugar secreto. Jesus, né, ia para lugares desertos orar. Por quê? Para que você possa ter o foco no Pai, para que você possa realmente não ser interrompido, para que você possa realmente permitir, né, que o teu espírito esteja próximo do Pai. Então, ter um lugar é fundamental também para isso. Nós vamos fazer um vídeo falando só sobre como escolher um lugar. Qual lugar? Talvez você pode dizer, mas minha casa é tão pequena, tal, tem muitas interrupções. Como escolher um lugar? Vamos falar sobre isso em próximos vídeos. Terceira coisa, tenha uma Bíblia em mãos. Eu não oro sem ter uma Bíblia em mãos. Por quê? Né? Mas você não vai ler a Bíblia. Não, obviamente, esse tempo de oração, não necessariamente, tá? No tempo de oração, você pode ler alguns textos, ser dirigidos pelo Espírito Santo, e aí é o ponto primordial. Eu passei ao longo desse ano, foram 136 lives chamadas Orando a Palavra, aonde o Senhor nos direcionou a orar a Bíblia. Muita gente fala assim, eu oro, mas não recebo a minha oração, meus pedidos, as minhas súplicas não são atendidas. Acredito que não estou orando segundo a vontade do Senhor. Pode ser. E a Bíblia vai dizer que a sua vontade é expressa através da sua palavra. A Bíblia diz assim, essa é a confiança que temos, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, temos certeza que recebemos. A Bíblia fala isso em 1 João, nas epístolas de João, no capítulo 5, versículo 14 e 15. Então, para que você ore a vontade de Deus, aonde está expressa a vontade de Deus? Na sua palavra. E nós vamos fazer um vídeo onde eu vou ensinar na prática, nós vamos trazer na prática
como orar a palavra, orientar você sobre isso. Essa é uma das práticas mais poderosas de transformação na nossa vida, de mudança na nossa vida. Quarto ponto, tenha uma caneta marca-texto, né? Uma caneta em mãos, às vezes um tablet, talvez você diga assim, né? No item anterior, tem uma Bíblia em mãos, né? Ah, mas pode ser uma Bíblia no celular? Pode. Mas é importante que essa Bíblia tenha a possibilidade de você fazer anotações, porque no tempo de oração não é só você que fala, Deus fala com você. E muitas vezes Deus fala com você através da sua palavra. E é importante você marcar, você grifar, você anotar. Se você não usa, você hoje já usa um tablet, ótimo, abra um bloquinho de anotações, anote, vincule, grife a sua Bíblia, destaque a sua versão. Mas é importante ter, eu acredito ser muito importante ter uma caneta. Isso mudou muito a minha vida de oração, a partir do momento que eu passei a anotar as coisas que o Senhor fala comigo, as coisas que o Senhor nos orienta. Quinta dica que eu dou para você: tenha um caderno de oração. O caderno de oração vai te permitir montar listas de oração. O caderno de oração vai te permitir escrever pedidos de oração. O caderno de oração vai te ajudar a escrever o que Deus está falando com você, a entender coisas, a anotar palavras proféticas que o Senhor pode trazer no meio de um período de oração. Enfim, há coisas maravilhosas que o Senhor quer falar conosco e que muitas vezes caem no nosso esquecimento, que nós deixamos para lá. Então, ter um caderno de oração vai te ajudar muito a anotar os pedidos de oração. Às vezes, por exemplo, você quer interceder pela sua família, e se você não prepara isso anteriormente, você não consegue orar, né, com a eficácia. Agora, quando você anota isso no teu caderno, Senhor, eu quero orar pela saúde do fulano, para que o emprego do fulano seja abençoado, para que a nossa família tenha paz, tenha alegria, que o casamento do fulano e da Mariazinha seja um casamento de bênção, que o teu Espírito Santo possa habitar na vida. Você começa a anotar, você vai perceber que a tua oração, a tua intercessão, ela vai progredir de uma maneira exponencialmente. O período vai ser muito produtivo. E o sexto ponto que eu quero dar de dica para você é definir um tempo de oração. Ah, mas tem que ser fixo, então tem que respeitar. Eu diria o seguinte: para mais não tem que ser fixo, mas para menos sim. Defina um tempo. Se você vai definir meia hora, fique meia hora na presença do Senhor. Isso é disciplina. Isso é disciplina. Quando você vai a uma academia fazer um treino, existe um treino, existem coisas que você faz, e isso, né, se você chegar lá e não seguir aquele treino, se não, né, que foi preparado por um profissional que entende, se você não seguir aqueles passos, provavelmente os resultados não vão chegar. A mesma coisa é no tempo de oração. Ah, mas tem que ser uma hora, tem que ser meia hora. Não tem que ser nada, isso é voluntário no seu coração. Não tem que estar nada fixo, mas se você definir um tempo, que eu sugiro você definir, isso vai ser muito importante para você organizar o teu período de oração. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, que como organizar o tempo de oração, né? Um período de busca, um período de adoração, um período de intercessão, um período de orar a palavra especificamente. Quando você define um tempo, você consegue organizar isso, o teu período de oração, e vai ser mais produtivo. E aí, essas são algumas dicas que nós vamos, na prática, estar ensinando vocês. Então, são 6 dicas, quero recapitular. 1, marcar um encontro, né, um horário de encontro. 2, ter um local. 3, ter uma Bíblia em mãos. 4, ter uma possibilidade de anotação, caneta marca-texto, né? Para você grifar na sua Bíblia aquilo que Deus fala com você. 5, tenha um caderno de oração. 6, defina um tempo de oração. Tem gente que diz definir um tempo é legalismo, né? Eu não concordo com isso. Na verdade, definir um tempo vai falar sobre você organizar a sua agenda, né? Nós vamos falar sobre um vídeo específico sobre isso, né? Mas você precisa entender o seguinte, né? Eu gosto muito de uma frase que o Mike Bickle escreve no seu livro Crescendo em Oração. Ele diz: estabelecer um horário para oração não é uma tentativa de merecer o amor de Deus, mas o reflexo do nosso desejo de controlar a nossa agenda para que a oração seja uma prioridade. Se você não estabelece um horário, a tendência é que você seja interrompido, a tendência é que você não
consiga organizar isso nas suas 24 horas e a oração fique solta, e aquilo que fica solto geralmente não é cumprido na nossa vida. Isso tudo fala sobre disciplina. Isso não é uma questão de merecimento, não é uma questão de troca, mas é uma questão que eu quero encerrar pegando o gancho, falando com você de algo que está lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 8. Eu quero ler para encerrar esse vídeo e ajudar você a entender isso, porque muita gente tem entrado nessa linha de legalismo, de religiosidade, não, né? Porque eu preciso desenvolver um desejo ardente pela oração. É claro que você precisa, mas você precisa começar. E quando nós não começamos de maneira planejada e organizada, isso muitas vezes não acontece na nossa vida. Muita gente que tem defendido isso, não, porque tem que ser graça, porque é a graça que tem que nos mover. Muita gente que tem defendido isso tem caminhado para um caminho que Judas fala sobre isso, transformando a graça em libertinagem. E isso impossibilita, não fala só sobre pecado, quando está falando sobre transformar a graça em libertinagem, mas fala sobre uma liberdade que a nossa carne quer para que você não faça o que o teu espírito quer, né? E uma das coisas é isso, é não se disciplinar, né? Na vida cristã é isso. E eu quero terminar falando sobre isso, como mostrar para você que nós não estamos falando sobre legalismo ou religiosidade, nós estamos falando sobre semente e colheita. Olha o que a Bíblia fala em Gálatas capítulo 6, versículo 8. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida. O que Paulo está escrevendo aqui aos Gálatas, tá? Os destinatários dessa carta são cristãos que nasceram de novo e que estão sendo realmente deixando a religiosidade, o legalismo entrar no seu coração. Estão se desviando da liberdade que há em Cristo Jesus. Mas Paulo não deixa a coisa ao léu. Ele diz assim, olha, nós não estamos falando aqui a respeito de leis e de nós estamos falando a respeito de semear. E ele está dizendo, quem semeia na própria carne, colherá corrupção. Quem semeia para o Espírito, colherá a vida. O que isso significa? A Bíblia diz, tudo que o homem plantar, ele colherá. Se você semear oração, você está semeando no Espírito. E você vai colher os resultados da oração, que é a proximidade, é um relacionamento com Deus, é um manifestar sobrenatural do Senhor, é um aprendizado das Escrituras, é uma inspiração, um guiar do Espírito Santo, são os frutos do Espírito, o poder de Deus se manifestando com dom sobre a sua vida. Se você semear no teu Espírito, é isso que você vai colher. Agora, se você não semear no teu Espírito e deixar ao léu, a tendência é que você vai semear na carne, porque a tua carne é forte. Por mais que você diz, mas a carne é fraca. O que Jesus está dizendo ali, na verdade, ele está falando assim, olha, a carne, ela vai forçar você a não fazer aquilo que o Espírito está querendo fazer. Então, Jesus está nos ensinando a plantar e a colher. A plantar e a colher. Então, esse é o princípio do reino de Deus. Esse é o princípio das disciplinas espirituais. Ninguém se torna um maratonista se não treinar antes. Ninguém passa num vestibular se não estudar antes. Ninguém passa num concurso público se não se preparar antes. A pessoa semeia para colher. Agora a pergunta é, o que você tem semeado? Muitas vezes nós dizemos, não, mas isso é legalismo. Só que quando você olha para o teu dia a dia e para a tua agenda, é só política, é só redes sociais, é só entretenimento, é só séries e mais séries e mais séries, e 2 horas na tua semana você vai ao culto. Você acha que você está semeando mais no teu espírito ou mais na tua carne? Eu respondo para você, na tua carne. Porque
Esse é o aspecto a respeito de semear no Espírito e na carne. Quanto mais você semear no Espírito, mais você vai colher no Espírito. Quanto mais você semear na carne, mais você vai colher na carne. E isso não tem a ver com nascer de novo. Você nasceu de novo, você tem a capacidade de semear no Espírito. Senão a tua semente só vai para a carne. A partir do momento que nós nascemos de novo, nós temos a possibilidade de semear tanto no Espírito quanto na carne. Então, tudo isso que nós estamos tentando lhe ajudar é para que você possa semear no teu espírito, para que você possa realmente ter uma vida prática de oração diariamente. Então, quero deixar esse vídeo de introdução falando para você que oração também é uma questão de organização.